E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores empresas da nossa bolsa, a Telefônica Brasil, que todo mundo conhece como Vivo. Bora entender o que está por trás da Vive3 e por que tanta gente fala dela, principalmente quem busca uma renda mais previsível e um pouco mais de tranquilidade nos investimentos. Para organizar nossa conversa, a gente separou em 5 partes. Primeiro, vamos entender o tamanho da dominância da Vivo. Depois, vamos falar do que talvez seja o principal atrativo dela, os dividendos. Aí a gente explora as vantagens e também os riscos, claro. E no final, a gente amarra tudo numa tese de investimento para saber o que fazer. Então, vamos começar pelo começo, né? Para sacar qual é a da Vive3, a gente precisa primeiro entender por que ela tem essa fama de gigante estável da bolsa. Olha, a Vivo não é uma empresa qualquer. Pensa só. Ela é simplesmente a maior empresa de telecom do Brasil. A gente está falando de uma fatia de mercado de quase 40% só no setor de celular. Isso coloca ela num patamar de liderança absoluta. É um verdadeiro peso pesado. E aqui está o pulo do gato do negócio dela. Diferente de uma empresa de minério que depende do preço internacional, a Vivo tem uma receita super previsível. Pensa bem, chova ou faça sol, a conta de celular e de internet chega todo mês. E é esse fluxo constante de dinheiro que faz dela um ativo que a gente chama de defensivo, sabe? Mais seguro. Ok, a empresa é estável, é gigante, mas e aí? O que quem investe ganha com isso? Bom, é aqui que a conversa fica boa de verdade. A gente vai ver por que a Vivo é conhecida como uma verdadeira máquina de pagar dividendos. Gente, olha esse número, é de cair o queixo. A Vivo tem uma política de distribuir mais de 100% do lucro dela em dividendos. Ou seja, de cada real que a empresa lucra, ela se compromete a devolver mais de R$ 1 para quem tem ação. E esse compromisso vai até 2026. É algo impressionante. E para a gente ter uma ideia do que isso significa em grana, a gente não está falando de pouco, não. São cerca de 6,4 bilhões de reais por ano. É um volume absurdo de dinheiro que vai direto para o bolso dos acionistas. No fim das contas, é isso. Essa frase resume perfeitamente a essência da Vivo. Ela foi pensada, foi moldada para ser exatamente isso, uma fonte de renda passiva, consistente e bem previsível. Tá, mas aí a gente pensa, uma empresa tão grande e estável assim ainda consegue crescer? Ou ela já chegou no topo? A resposta é que ela ainda busca crescimento, sim. E é isso que a gente vai ver agora. Onde estão as vantagens e os novos horizontes da Vivo? A empresa não está parada de jeito nenhum. Ela tem um plano de ataque em 3 frentes principais. A primeira é o pós-pago, que continua sendo o carro-chefe. A segunda é a expansão da fibra ótica, que está a todo vapor. E a terceira, que talvez seja a mais interessante, é a de serviços digitais. E aqui, pessoal, atenção, porque isso é muito importante. A Vivo está deixando de ser só a empresa do celular para virar uma empresa de tecnologia. Os serviços digitais dela, tipo nuvem, internet das coisas, estão crescendo num ritmo de quase 27% por ano. Isso não é pouca coisa, é um caminho novo e muito promissor. E o que protege esse império todo da concorrência? É o que a gente chama de fosso competitivo. Imagina um castelo com um fosso gigante em volta. Para Vivo, esse fosso é a liderança de mercado, a receita que entra todo mês, a infraestrutura de torres e cabos que custaria bilhões para construir do zero e, claro, uma base de clientes bem fiel. Beleza, até agora parece um mar de rosas, né? Mas a gente sabe que não existe almoço grátis no mercado financeiro. Então agora é hora do choque de realidade. Bora falar dos riscos e ver se o preço dessa ação faz sentido. É bom ficar de olho nos desafios. Primeiro, o mercado de telecom não vai dobrar de tamanho da noite para o dia. Segundo, a briga com a Claro e a TIM é briga de cachorro grande. E além disso, tem a regulação do governo sempre de olho e, claro, a necessidade de investir uma grana pesada o tempo todo para manter a tecnologia em dia, como o 5G. E o preço? Tá cara ou barata? Olha, olhando os números, como o preço sobre lucro perto de 20, não dá para dizer que é uma pechincha. O mercado cobra um prêmio por ela. É como comprar um carro de uma marca super confiável, sabe? A gente paga um pouco a mais pela segurança e pela qualidade. Com a Vivo, a lógica é parecida. Isso leva a gente para um conceito-chave para entender a Vivo: bond proxy. Pensa assim, é uma ação que se comporta quase como um título do Tesouro Direto. Ela não vai te dar um lucro absurdo da noite para o dia, mas te oferece segurança e um aluguel constante que são os dividendos. É por isso que muita gente compra. Bom, a gente já viu o lado bom, o lado ruim, o preço. Agora é a hora da verdade.
Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça para chegar a um veredito e construir uma tese de investimento. Basicamente, a gente tem os dois lados da moeda. De um lado, o time dos otimistas foca nos dividendos gordos, na previsibilidade e na liderança total. Do outro lado, o time dos pessimistas bate na tecla de que o crescimento geral é limitado e que o preço da ação já está um pouco esticado. E aí, qual é o veredito do especialista? A visão é bem interessante. No curto prazo, a perspectiva é mais neutra. No médio prazo, já fica positiva. E olhando lá na frente, no longo prazo, é considerada excelente, mas com um foco muito claro: gerar renda. No final das contas, se a gente tivesse que resumir a Vivo em uma única frase, seria essa. É uma empresa que troca um crescimento explosivo por muita qualidade, segurança e, claro, consistência na hora de pagar quem investe nela. E isso tudo deixa uma pergunta final, que eu quero deixar aqui para todo mundo refletir. Em um mundo cada vez mais volátil e imprevisível, qual é o verdadeiro papel de uma ação Porto Seguro, como a V23, numa estratégia de investimentos moderna? A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o tipo de portfólio que cada um quer construir. Pensem nisso.